Agora você vai aprender de uma vez por todas como que faz para a gente analisar um fundo imobiliário. Eu vou te mostrar os indicadores que você pode utilizar e que eu utilizo muitas das vezes quando eu vou investir em um fundo imobiliário. Muita gente fala, investe nisso, investe naquilo, mas não te ensina como que você faz para analisar. Bom, para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rabelo e nesse canal a gente fala sobre investimento, educação financeira, economia, finanças. Então se você curte esse tipo de vídeo, já se considera se inscrever no canal, mandar para um amigo que está entrando nesse mundo, que você quer fazer esse cara ganhar dinheiro de verdade, investir a grana dele, manda esse vídeo para ele, que eu tenho certeza que ele vai gostar demais aqui do canal. Para você que já conhece o canal e já sabe da qualidade aqui dos vídeos, deixa o like logo no início pela confiança e se você nunca viu nenhum vídeo, espera até o final. E no final você me fala aí o que você achou com o seu like ou com o seu dislike. Mas então, bora começar. Esse vídeo é muito importante porque eu vejo que muitas pessoas falam assim, investe em fundo imobiliário, investe naquilo, compra tal FII, mas ninguém fala o porquê. Ninguém fala o porquê que você deve investir naquele fundo imobiliário, qual que é o motivo que está levando uma pessoa a investir naquele ativo. E muita gente fica perdido. Pô, como é que eu faço para investir? Eu tô perdido, não sei o que eu faço. E nesse vídeo eu vou te explicar de uma vez por todas quais os indicadores que eu utilizo e quais sites você pode utilizar para analisar um fundo imobiliário. Lembrando que isso aqui não tem nenhuma indicação de investimento, eu vou mostrar alguns FIIs aqui na prática, mas eu só quero mostrar na forma de educação, te ensinar a analisar. Mas eu não estou falando para você investir nesses fundos imobiliários, beleza? Vai de acordo com a sua análise, com a sua educação financeira e você decide o que você quer fazer com a sua grana. Antes de começar a explicar como analisar um fundo imobiliário, muita gente fica perdida e às vezes nem sabe o que é um fundo imobiliário. Fundo imobiliário é basicamente um fundo de investimento que vai investir em ativos imobiliários. É basicamente isso. Eu vou dar meu dinheiro na mão de um gestor e esse gestor vai gerir uma grande quantidade de capital investindo em ativos imobiliários, uma casa, um galpão logístico, shoppings, hospitais. Então, eles vão investir em ativos imobiliários. É isso que um fundo imobiliário faz. Aí você fala assim, Bruno, mas por que é bom investir em fundo imobiliário? Porque esses aluguéis que esses caras compraram aqui, construíram um shopping. E aí, como o shopping é desse fundo imobiliário, esse fundo imobiliário vai receber muito aluguel todos os meses. E o que esse fundo imobiliário faz? Distribui esses aluguéis para quem é acionista, para quem é cotista daquele fundo. E você recebe um aluguel todos os meses isento de imposto de renda. Eu já fiz um vídeo parecido no passado analisando o fundo imobiliário, mas esse vídeo é mais uma atualização daquele lá porque era um conteúdo muito antigo, eu tava com uma cara totalmente de bem mais novo, então agora a qualidade já melhorou, eu sei que eu consigo explicar de uma maneira muito melhor do que antigamente, então por isso a gente está regravando esse vídeo, porque é uma dúvida muito comum entre as pessoas que me seguem. Então bora começar. Para você analisar, eu gosto de utilizar o site Funds Explorer. Nesse site você consegue pesquisar basicamente todos os fundos imobiliários que você quiser. A gente vai utilizar de base aqui um fundo imobiliário da XP. Então, esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário de investimento em shoppings. Então, você clicando aqui, XPML11, você já consegue ver todos os indicadores para você analisar um fundo imobiliário. Começando pelo primeiro indicador, que é o tipo de fundo imobiliário. Isso que na verdade nem é um indicador, é só por onde você deve começar. Isso aqui não é um indicador, é por onde você deve começar mesmo, porque é o seguinte. Tem vários tipos de fundo imobiliário. Tem fundo imobiliário de papel, de tijolo, tem fundo imobiliário híbrido, tem os fundos de fundos. Então, existe alguns tipos de fundos imobiliários. Se você quer conhecer quais são esses tipos, tem um vídeo aqui aparecendo nos cards agora para você saber, entender a diferença entre esses fundos. Mas o que eu vou analisar aqui com vocês é o fundo de tijolo. E aí você escolhe qual que você quer. Eu quero investir no fundo de papel. Aí você tem que analisar o fundo de papel. Fundo de tijolo, que tem mais segurança, porque é um fundo mais lastreado a ativos físicos. Não, já vou investir em um fundo de fundo, para mim conseguir ter uma diversificação maior. Mas vamos supor que você escolheu o fundo imobiliário de tijolo. Esse é o primeiro passo, escolher o tipo de fundo que você quer investir. Agora que você já escolheu o tipo de fundo imobiliário que você quer investir, o primeiro passo de todos é você olhar o dividend yield. Porque quando você está falando de fundo imobiliário, a gente olha muito para os dividend yields, né? Os dividendos mensais. Quanto que eu vou receber de grana todos os meses? Isso é muito importante. Esse é o primeiro passo. Porque se você está buscando um fundo imobiliário acima de 0,9% ao mês, se você analisar tudo do fundo antes, mas chegar nos dividendos e eles não estão pagando o que você quer, você perdeu um tempão analisando. Então o primeiro filtro, a primeira barreira é dividendo. Eu gosto de investir em fundos imobiliários que pagam acima de 0,8% ao mês. Então, olhando aqui de cara, eu já cairia fora do XPML, eu não conseguiria seguir a análise dele, porque não me interessaria esse dividend yield, fechou? Mas aí a gente vai para um terceiro passo, que se caso esse fundo imobiliário tivesse passado na questão da análise dos dividend yields, eu iria para um terceiro passo, que é a vacância. O que é a vacância? A gente descendo aqui, a gente consegue ver a ocupação física desse imóvel. Como assim ocupação física? Tem uma coisa chamada vacância. O que é a vacância?
A taxa de ocupação. Vamos supor que um fundo imobiliário está com uma taxa de ocupação de 100%. Então significa que aquele ativo, aquele aluguel, aquele imóvel está 100% alugado. Se a taxa de ocupação está baixa, cara, está muito ruim. Porque se a taxa de ocupação está baixa, significa que aquele imóvel é ruim, o pessoal não quer alugar aquilo, eu não vou ter renda, porque está desocupado, não tem quem está alugado aquilo. Então, não tem inquilino para me receber dinheiro. Então, o fundo imobiliário tem que estar com a taxa de ocupação alta e a vacância baixa. Então, são inversamente proporcionais. Se a ocupação está alta, a vacância vai estar baixa. E a taxa que indica quantos por cento daqueles ativos estão desalugados, né, desocupados, que é vacância, está vago. Então, 4% aqui desse fundo imobiliário, então aqui, ó, 3,9% desse fundo imobiliário está vago, o restante está tudo preenchido com 96,1%. Então significa que os imóveis são bem posicionados, entre aspas, porque a gente sabe que tem muita gente lá dentro, muita gente pagando aluguel mensal. Se a vacância estiver muito alta, sai fora desse fundo imobiliário, que é problema. Agora, o quarto passo que você deve analisar é a diversificação. O que é a diversificação? É quantos imóveis, quantos investimentos eu tenho no meu fundo imobiliário. Se eu pego um fundo imobiliário que tem apenas um imóvel, ele é muito arriscado. Se esse cara, aquele inquilino que está dentro desse único imóvel, sair fora, acabou a renda. Não tem mais renda dentro do meu fundo imobiliário. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar perdido, cara. Eu não vou ter renda, não vou ter como ganhar dinheiro mais, porque não tem inquilino lá dentro. Então é muito importante você analisar a diversificação. E aqui nessa parte você consegue ver. Clicando para ver no mapa, você vê. A gente consegue ver que ele tem 16 ativos em 7 estados diferentes. Então ele é muito bem diversificado. Está diversificado em várias regiões do Brasil. Então ele é muito bem. E a gente vai lá e dá uma olhada. Só que ó, as 11 principais imóveis que ele tem tá no Sudeste. Então a gente pode ver aqui em relação a Belo Horizonte. Na verdade isso aqui é Minas Gerais. Mas tem aqui ó, em Belo Horizonte a gente consegue clicar e ver. Ó, Shopping Estadão BH, 40% ele tem de participação nesse empreendimento, está em Belo Horizonte, a gente viu o endereço e aí a gente consegue ver todos esses itens. Então esse fundo imobiliário está muito bem diversificado. Rio de Janeiro ele tem 3 imóveis, se você clicar você consegue ver. Em São Paulo ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imóveis só em São Paulo. Se a gente vier aqui para fora da região do Sudeste, a gente pode ver que em Manaus ele tem mais um também, ó, outro shopping, 40% de participação. A gente vindo aqui na parte de Belém, ele tem também 25% do Parque Shopping Belém. Então é um fundo imobiliário bem diversificado, com investimentos altos dentro dos investimentos que ele faz. Ele pega ali no mínimo 30% mais ou menos, que você consegue separar São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Bahia, Minas Gerais. Então a gente consegue ver todas as diversidades, lugares onde eles investem por aqui. Então se o fundo imobiliário for pouco diversificado, também saia fora dele, porque o risco é maior. Agora um outro indicador que eu gosto de analisar bastante, que é muito importante de você ver, que vai ditar basicamente se aquele fundo imobiliário está caro ou se está barato, é o PVP. O que é isso? Preço sobre valor patrimonial. Vou te dar uma breve explicação aqui. PVP. Temos o preço daquele ativo dividido pelo valor patrimonial. Então a gente vai pegar o preço de cada cota e dividir pelo valor patrimonial por cota. Ou seja, eu tenho 100 milhões de patrimônio. Isso aqui você não precisa saber essa conta não, é só para você entender o que funciona. 100 milhões de patrimônio. E eu tenho 100 milhões de cotas, beleza? Então tem 100 milhões de cotas. Se você dividir o patrimônio pela quantidade de cotas, você tem que saber que o valor patrimonial por cota é de R$1, porque eu tenho 100 milhões de patrimônio. Se eu tenho 100 milhões de cotas, R$1 cada cota, certo? Conseguiu entender isso? Só que aí entra o seguinte, você pega o valor patrimonial por ação, que é R$1, e aí você pega o preço que está valendo hoje. Então, o fundo imobiliário, por exemplo, XPML. Vamos fazer uma suposição aqui que o valor patrimonial por cota seria de R$100, o preço justo. E aí você vem aqui e olha que o XPML 11 está sendo negociado a R$103. E aí você faz o PVP. Você divide o preço sobre o valor patrimonial por cota. Você conseguiu entender essa conta? É um pouco meio confuso, mas vou tentar exemplificar de uma forma mais fácil. 100 milhões de patrimônio, 100 milhões de cotas. Então, cada cota tem que custar R$1 por patrimônio. Então, essa é a lógica. Só que você entra lá na cotação, na hora do investimento, e essa cota está R$1,50. Então, o que significa? Que essa cota está 50 centavos mais cara do que deveria estar. Porque o valor patrimonial dela por cota é R$1. Só que tem um negócio.
ela está 50 centavos mais cara porque já está bem estruturada a operação, já tem um fundo bom, já um gestor bem qualificado que está operando aquilo. Então o mercado tende a dar mais credibilidade e mais valor para aquele investimento, para aquele ativo. Então é normal que o investimento possa valer mais do que o valor patrimonial dele, entendeu? Porque ele tem 100 milhões de reais em ativos, mas e o que faz por trás daquilo, a gestão, os funcionários, aquilo tudo tem um valor também. Então as pessoas tendem a pagar mais caro por isso. E aí um ótimo indicador é esse, é o PVP. Então se esse indicador tiver 1, significa que o preço patrimonial por cota é de R$1 e esse fundo imobiliário está sendo negociado a R$1. Então tá justo, você dividiu 1 por 1, deu 1. Se está acima de 1, o que significa? Que o mercado está pagando mais do que o valor patrimonial daquele ativo. Então 1,04 significa que uma coisa está valendo R$100 de valor patrimonial e eu estou pagando 104. Isso é a conta, fechou? Agora, se o PVP estiver abaixo, 0,90, 0,6, significa que eu estou comprando uma coisa com desconto do que ela realmente vale. Aconteceu isso muito com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, só de patrimônio, ele tinha, vamos supor, 100 milhões. E aí o PVP dele, cara, estava de 0,6. Significa que eu estava pagando uma coisa que vale 100 milhões, só 60 milhões. Eu estava com 40% de desconto. Então estava muito barato do meu ponto de vista. Eu fui lá e comprei. Passou um tempo, subiu. Por quê? Porque o PVP tende a se corrigir ao longo prazo. Aqui o XPML está acima, mas tem fundos imobiliários com 0,6, 0,7. Que compensa, na minha visão, investir, entendeu? Porque é um fundo imobiliário bem qualificado, muito bem estruturado e que está com o PVP muito abaixo de 1. Agora, um próximo passo que você deve analisar é a liquidez. O que seria a liquidez? É a facilidade que você tem de transformar um ativo em caixa. Como assim, Bruno, transformar ativo em caixa? Eu não entendi essa parte. Quanto que demora para você vender uma casa que você tem ali de 5 milhões de reais, essa casa? Quanto que demora para você transformar aquele em caixa, aquele em dinheiro livre? Demora muito tempo, tem que passar na mão de corretor, tem que ficar meses anunciado, às vezes até anos, você não consegue vender. Agora, quanto que demora para você desfazer de um fundo imobiliário? É assim, ó, num pulo, só que você tem que olhar a liquidez. A liquidez entra para quem já tem muita grana, porque às vezes se você tem 2 milhões, 3 milhões investido em um fundo imobiliário, vai ser um pouco difícil de você desfazer desse patrimônio investido, porque às vezes não vai ter muita gente querendo comprar e a liquidez vai ser baixa. Então, se um fundo imobiliário geralmente tem a liquidez alta, significa que tem muita gente querendo comprar, querendo vender, então tem muita gente negociando. Então é um fundo imobiliário bem procurado. Às vezes as pessoas estão enxergando um valor nele, então tendem a comprar mais, a liquidez tende a subir. Então é muito importante você olhar a liquidez, porque se você precisar desse dinheiro uma hora ou outra, você precisa desfazer da sua posição dentro do fundo imobiliário e aí você precisa vender. Se não tem liquidez, você não consegue vender. Então esse fundo imobiliário tem 41 mil negociações diárias, então é uma liquidez muito alta e muito tranquila. Se você tem 1 milhão, 500 mil reais, você desfaz isso aqui num pulo, porque tem muita gente querendo comprar e muita gente vendendo também. Agora, um sétimo passo é você analisar as localizações. Isso aqui já é um pouco mais complicado e até eu tenho bastante dificuldade em fazer isso, que é o seguinte: você analisar aonde está localizado os imóveis desse fundo imobiliário. Não adianta nada você ter um imóvel que está localizado lá no meio da floresta amazônica, um super imóvel, mas quem que vai lá? Quem que vai alugar isso? A localização é horrorosa, é horrível, não tem como alguém alugar uma coisa daquela. Agora um prédio que está no meio da Faria Lima, lá em São Paulo, um super estrutura, muito bem localizado, muito bom, o prédio é perfeito. Cara, qual que é a diferença? Um prédio muito bom, tá igual lá de Amazonas, só que um tá no meio da Avenida da Faria Lima, ali no meio da Avenida de São Paulo, e o outro tá lá no meio da Floresta Amazônica. Cara, que loucura é essa? Quem que vai querer alugar um negócio desse? Então você tem que ver a localização desse imóvel. Se a localização for boa, ok, você pode investir. E isso tá muito ligado à vacância também. Se a vacância tá alta, muito provavelmente ou a localização é ruim, ou o imóvel é muito ruim, ou está muito caro. Então são 3 pontos. Ou ele vai estar muito caro o aluguel que eles estão cobrando, então ninguém quer alugar, ou vai estar muito ruim o imóvel, tipo assim, cai aos pedaços, ou o outro também vai estar muito mal localizado. Ninguém quer estar naquela área que aquele imóvel está. Então tem esses 3 pontos. Então pode ser que a vacância esteja ligada à localização também. E agora o último indicador, né? Na verdade nem é um indicador, o que eu gosto de fazer é sempre analisar a média. Por que a média? Porque lembra que eu falei assim, esse fundo imobiliário está pagando 0,6% ao mês.
Só que tem uma coisa, às vezes foi só um mês que foi ruim. A média anual foi muito boa, foi acima do que 1%. Então faz sentido eu investir nele, de acordo com a média anual. Às vezes foi só um mês que foi atípico, beleza. Se continuar voltando a 0,8% a 1% ao mês, eu posso continuar investindo. Então o que eu faço? Eu gosto de entrar no site também do Status Invest e que a gente vê a média de dividend yield dos últimos 12 meses. Então olha, a média dos últimos 12 meses foi de 7,5%. Então realmente está muito abaixo da média mensal que eu quero. A média mensal aí de 0,8% de 1% tinha que ser no mínimo 12%, no mínimo 11%, entendeu? E aqui está 7,5%. Esse fundo imobiliário aqui foi o que mais pagou dividendo no último ano. Ele teve um dividend yield de 20% nos últimos 12 meses. Então, esse é um fundo imobiliário, provavelmente, que eu investiria olhando apenas para os dividendos. Está pagando 20%. Já passou do primeiro critério? Agora eu vou analisar os outros, entendeu? Então, isso aqui é a média dos dividendos, pô, 20%. Não adianta nada o fundo imobiliário pagar, no mês passado, 5% de dividendo em um mês, só que o restante do ano ele não paga nada. Só que aí a média do ano vai ser menos do que 5%. Vai ser menos do... Só que se aí você olhar para a média do ano, vai ser muito baixo. Pô, 5% só em uma vez no ano é muito pouco. Então, às vezes você investindo, pô, mês passado pagou 5%. Você, vou investir nesse mês aqui, ele vai pagar 5 também. Mas aí você esquece de olhar a média. E aí o fundo imobiliário não paga dividendo recorrentemente, ele paga só de vez em quando, e aí você não recebe seus dividendos pensando que ia receber 5% também. Então sempre olha a média que aquele fundo imobiliário está pagando. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Às vezes ficou meio confuso, porque é bastante informação realmente. E se você ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui abaixo que eu vou te ajudar, eu vou tirar sua dúvida. Foram aqui 8 itens que eu trouxe aqui para vocês analisarem antes de comprar um fundo imobiliário. Então, se você seguir esses itens e olhar com a média do mercado, tenho certeza que provavelmente você não vai fazer um investimento ruim se você conseguir comparar um fundo imobiliário com outro. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Ficou um vídeo um pouco mais comprido, mas espero ter passado toda a informação possível. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Fica com Deus e até a próxima.